Bom dia, gente! E aí? Vão estar comigo hoje? Vamos entender o que é um cronograma? O que é uma agenda? Isso mesmo, gente. Hoje eu vou trazer para vocês algo onde vocês vão começar a entender a importância de parar de procrastinar a organização numa agenda e fazer um cronograma para você, tá? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Mayara Daphne. Fazem quase que 4 anos que eu tô aí como educadora. Eu sou educadora financeira, tá? E lógico, né? Para quem ama o que faz, eu adoro, amo quando vocês me perguntam as coisas aqui, tá bom? Então, ó, essa aula ela vai ficar gravada por 3 dias depois que acabar esse encontro de 7 dias, tá? Esse desafio de 7 dias. Então, eu falo pra você, minha amiga, não deixe para amanhã. Se você não esteve aqui na parte da manhã comigo hoje, assista de tarde. É muito rápido. Eu não vou passar de 20 a 30 minutos aqui com você, tá? Porque não tem necessidade. Eu, como mãe, entendo que você não tem tempo como eu, tá? Então, vamos colocar a casa em ordem, vamos colocar as finanças em ordem. Daqui a pouco as férias estão chegando. E aí, você já se organizou para as férias, para você poder viajar ou para você fazer algo que você gostaria, tá? Então, pensa, você é que organiza todo o administrativo da empresa, que é a sua casa. O que você tem feito para deixar isso bem organizado, bem estruturado, como que tá sendo feitas essas finanças aí dentro da sua casa, tá bom? Então, eu quero trazer para vocês algo onde muitas mentoradas minhas falam isso, gente, é incrível. E eu falo eu também, tá? E eu achei até engraçado ontem, antes de dormir, eu tava finalizando algumas coisas, e antes de dormir, eu tava combinando com meu marido pra gente ir na academia hoje. E aí meu marido falou, não, mas a gente não tem algo marcado já? E eu falei assim, nossa, gente, e comentando com meu marido o que a gente ia fazer, e aí ele me falou, não, mas não tem tal coisa marcada pra amanhã? Eu falei assim, gente, imagina se eu não tivesse agenda. Meu Deus, eu não ia dar conta do que eu preciso fazer, né? Então, geralmente, antes de dormir, eu olho a minha agenda mesmo. Eu não tava indo dormir, mas era algo que eu estava combinando com ele e não tinha olhado na minha agenda, né? Então, imagina você, que às vezes tá toda atribulada, tem filho, marido, e precisa fazer uma coisa ou outra, faz uma renda extra, ou administra, às vezes, uma outra empresa fazendo outro serviço. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Então, para você que não sabe o porquê você não tá tendo tempo para organizar as suas finanças, falo para você. Fica aqui comigo hoje, você vai entender o que você precisa fazer e eu vou trazer ferramentas para você também colocar isso em prática. Porque não adianta ficar falando. A gente vai sair dessa live e não vai ser nada funcional. Nada vai funcionar para você. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E aqui não é essa ideia que eu quero trazer para vocês, combinado? Bom, primeiramente, antes da gente iniciar e falar sobre, vamos falar assim, sobre números, podemos dizer assim, eu quero trazer para você, todo dia, gente, todo dia, esses 7 dias do encontro, eu vou trazer para vocês algo onde Deus fala pra gente sobre um alinhamento, um caminho, tá? O que seria isso? Enquanto você não tiver isso na sua mente, esse alinhamento, você não vai conseguir ir pra frente também, né? Porque senão você vai ficar pensando, por que eu vou me organizar? O que tá acontecendo tá bom, essa vida tá boa, sobrou um qualquer na conta, tá bom. Ou então, você que dá risada também da sua conta. Gente, isso não é legal, tá? Você precisa trabalhar a sua mente. Quando você fala com uma amiga, eu não tenho nada na conta agora, aí a outra vai dar risada também junto com você. Gente, isso é triste. Isso não é legal,
tá? A ideia é você correr atrás do que você precisa fazer para sair da zona de conforto e entender o que, eu vou dar eu como exemplo, o que eu preciso fazer para que me sobre dinheiro no final do mês e eu consiga fazer as coisas que eu quero, tá? Então, todos os dias, tá? Todos os dias eu vou trazer essa passagem bíblica para vocês entenderem que o que eu tô falando não é algo onde eu tirei da minha cabeça, tá? São ensinamentos que já lá atrás Deus já trouxe pra gente, tá bom? Então vamos lá, eu vou trazer somente 3 passagens pra gente, tá bom? Hoje é só 3 passagens pra gente entrar de cabeça nisso aí. Então vamos lá, ó. Eu falo assim, o livro de Provérbios é onde eu falo pra vocês, leiam, hoje é dia 1º. Gente, se vocês puderem iniciar, eu vou iniciar. Eu não sei se eu consigo fazer isso ao vivo, né? Em lives, porque pra quem me conhece um pouco mais a fundo, eu tenho um baby de menos de 1 ano, eu tenho outro de 10, marido, também administro a empresa do meu marido, e é muita coisa, junto com a minha sócia também. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer lives como eu gostaria de fazer, falando sobre provérbios. Mas, comece hoje. São 31. Comece agora no dia 1, leia o dia 1, dia 2, leia o dia 2, o livro 2, tá bom? O capítulo 2. Por quê? Você vai conseguir abrir a sua memória, a sua cabeça, entender o que você precisa entender, o que Deus está trazendo para você lá dentro sobre os ensinamentos financeiros. Gente, parece loucura que eu tô falando para vocês, mas eu já li várias vezes Provérbios. Eu não paro de ler. Tá? Eu acho que, assim, várias vezes, pra mim, vendo outras pessoas aí que já leram muitas vezes, eu acho que vou pra 5ª ou 6ª vez que eu vou ler novamente o livro de Provérbios, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Provérbios 20:18. Vamos lá. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. Gente, o que eu falo aqui pra vocês? Deus tá falando, ó, vou voltar aqui, ó. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. Primeiro, ele tá falando para você se orientar, tá? Você precisa ter uma orientação, um norte. Como que você vai fazer isso? Adquirindo entendimento, tá? E ele já tá falando o quê? Gente, com bons conselhos e planos. Tá? Se você não tem planos, como que você vai ter isso de Deus? Ele já tá falando que você tem que ter os planos para ele olhar e aí ele decidir se isso é bom para você. E aí sim, ele vai deixar isso acontecer na sua vida, tá? Então entenda, enquanto você não tem um plano, enquanto você não está no caminho, nada vai acontecer, né? Então às vezes eu falo, eu não lembro agora a frase que eu escuto direto também. Às vezes as pessoas falam, né? Deus dará, né? Alguma coisa assim. Gente, Deus não dará nada. Enquanto você não tiver no caminho, Ele não vai te dar. Ele vai te dar no momento que você tiver o plano feito. Combinado? Provérbios 16:3. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Gente, eu vou mudar a frase só para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Confiem ao Senhor tudo o que você faz. E os seus, o quê? Os seus o quê? Serão bem-sucedidos. O que vai ser bem-sucedido? Os planos. Então, Deus já está falando. Se você estiver junto com Ele, os seus planos vão ser bem-sucedidos. Se você não tem plano, gente, o que vai ser bem-sucedido? Não tem como, tá? Então, entenda, os planos têm que ser traçados, tá bom? E vamos para o último, Lucas 14:31-32, tá? Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Ou de outro modo, não vos sentará a calcular se com 10.000 é capaz de enfrentar? Se não, antes que ele esteja longe,
manda uma embaixada para propor-lhe a paz. O que significa isso, gente? Aqui tá falando que antigamente qualquer rei, ele antes de ir para a guerra, ele fazia um planejamento, tá? Então, vocês imaginam, lá naquele tempo, quando as pessoas elas tinham intimidade com Deus, Deus falava direto com algumas pessoas lá, eles faziam um plano estratégico e aí sim eles desciam para a guerra, estando com Deus junto, tá? E aí Deus proporcionava toda a vitória. E aí eu te falo, mais uma vez, os planos bem-sucedidos, tá? E aí muita gente fala, não, mas os planos tem que estar na mão de Deus, tem que estar na mão de Deus. Gente, mas qual plano? Ah, é o plano de Deus. Mas como assim? Você precisa entender que primeiro você tem que estar no plano. Você tem que fazer o plano. E depois Deus analisa e entrega isso para você, tá bom? Então, lembrando, gente, todos os dias de 1 a 7, a gente vai ter esse momento que a gente pode trazer Deus para ajudar a gente a organizar as nossas finanças, tá bom? Lembrando, o rei Salomão era um dos homens mais ricos que existiu. E se ele vivesse hoje, se ele existisse ainda, ele continuaria sendo, tá? A fortuna dele foi enorme, tá? Então entendam, ele foi sábio, leiam Provérbios, fala muito sobre a vida do rei Salomão lá dentro. E eu tenho certeza que vai ser bem construtivo para você, mulher. Porque eu não vou falar qual versículo, mas dentro de Provérbios traz algo transformador pra gente que é mulher. Tá bom? Mas no 7º dia eu vou falar pra você sobre o que é, porque eu vou ter que trazer esse dia aí do provérbio pra nós mulheres, tá bom? Então vamos lá. Mayara, por que eu estou aqui hoje, né? Você está aqui hoje para entender o porquê da necessidade do cronograma e da agenda para nós mulheres que fazemos tudo, né? A gente tem que dar conta de tudo e entender que o mais importante é a gente dar conta de conseguir se organizar em casa e nas finanças, tá bom? Por que isso? Porque o nosso primeiro mandamento é ser mulher. E nós, mulheres, precisamos dar conta disso, tá bom? Vamos lá. O que a agenda precisa ser feita? Você, mulher que gosta de um papel, eu te falo, já comprou a sua agenda do ano? Se não, eu falo para você, você precisa comprar essa agenda. Antes de virar o ano, essa agenda ela já tem que estar estruturada para você entender o que você precisa fazer no dia, diariamente. Se você não gosta de agenda de papel, tudo bem. Baixe uma agenda no seu celular, uma agenda online. Tem a agenda do Google também, isso também é muito bom. Eu, Mayara, uso a agenda do Google mesmo, tá? Eu gosto muito, eu às vezes sincronizo a agenda do Google com algumas tarefas aí, ou com alguns eventos que eu compro, eu já sincronizo. Mas para quem não tem essa habilidade, vai direto no papel. Compra uma agenda simples e anota tudo que você precisa fazer dentro do dia. E lembrando, isso não é algo aonde você precisa colocar, eu tenho que acordar de manhã, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, é algo onde você precisa, marquei médico, marquei reunião, vou levar filho para fazer alguma coisa, enfim. É para esse tipo de anotação, tá? Então lembrando, a agenda ela é eficiente para você que precisa colocar as coisas em ordem e geralmente tem data e horário, tá bom? Isso é fundamental. Lembrando, tá? Para quem tá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar lá dentro para vocês o estilo da agenda e como você vai fazer isso lá dentro, tá bom? Fora os áudios que eu mando, a live também eu vou mandar lá, tá bom? Então, se você ainda não está no grupo, entra no grupo, eu acho que aqui não dá para mandar, né? Não dá para mandar o link, mas entra lá na bio, o grupo tá lá, tá bom? Tá também nos stories, eu falei um pouquinho aí ontem, então entra lá nos stories e cai pra dentro do link do grupo, tá bom, gente? Detalhe,
A agenda, ela só vai funcionar se chegar no final do dia, você já ir ticando tudo que você fez. E o que você não fez, você vai já programar para o dia que você vai fazer. Um exemplo, você deixou 2 coisas para fazer. O que você vai fazer? Você vai riscar tudo que você fez, ou ticar, tá? O que você achar melhor, coloca um ok, enfim, passa caneta. Gente, não importa, tá? O importante é você analisar e ver o que você já fez. Tirou o que você já fez, o que sobrou, ou você vai colocar para o dia seguinte, ou você já vai provisionar para a próxima semana, tá? Se o que você deixou de fazer é só na segunda-feira, então não tem como fazer nos outros dias da semana, você já vai colocar para outra segunda-feira. Não tem problema, tá bom? Então, feito a agenda, chegou no final do dia, agenda feita, você vai pular para o próximo passo, que é o cronograma. Gente, o cronograma é diferente da agenda, tá? O cronograma é algo, vou trazer também para vocês a ferramenta do cronograma, como que vocês vão fazer isso, e já vou trazer algo estruturado para vocês também, tá? Então, o cronograma, ele é algo onde você ou vai colocar ele em lista, ou vai trazer ele num painel para você, tá? E vai colocar segunda, terça, quarta, de segunda a domingo, tá? E lá dentro você vai colocar as suas necessidades. Aí sim você vai colocar às 7 da manhã academia, às 9 da manhã, sei lá, levar filho pra creche. E aí você vai abrindo mesmo, vai esmiuçando tudo ali, para que você consiga ter clareza naquele momento que você, principalmente você tá cansada e você fala assim, poxa, caramba, o que eu tenho que fazer mesmo? Porque é tanta coisa, gente, mas tanta coisa pra gente fazer, que chega um momento que o nosso cérebro parece que dá uma bugada, tá? Então, o cronograma é super interessante para você chegar ali e falar assim, não, volta pra rota, tá? Porque senão a gente se enche de coisas para fazer. Sabe aquele dia que você chega no final do dia e você fala, meu Deus, eu precisava de mais 24 horas. Ou hoje o dia não foi produtivo, sabe? Apesar de você ter feito 500 mil coisas. Tá? Então, o cronograma ele é importante para isso, para você colocar o seu dia inteiro em ordem. E só para finalizar, gente, quase engasguei aqui. E só para finalizar, a gente não dá conta de tudo e tá tudo bem. Sabe? Depois que eu entendi isso, que eu não dou conta de tudo, para mim foi muito mais leve. Por isso que hoje eu amo falar com mulheres, tá? Hoje, em alguns momentos, quem é minha mentorada, sabe? Gente, em alguns momentos, meu filho acorda no meio da reunião e tá tudo certo, sabe? Se eu não tenho alguém pra me ajudar aqui, que no caso é minha mãe, eu tenho ele, eu fico com ele é quietinho, graças a Deus. Então, assim, vocês que estão comigo, as minhas mentoradas, já sabem. E simplesmente nós somos mulheres e uma entende a outra. Então, quer dizer, muito do que a gente colocar na agenda, muito do que a gente colocar num cronograma, ele não vai funcionar da forma que a gente gostaria. E tá tudo bem. O importante é você fazer exatamente o que eu falei. Fez, tica. Não tá perdida? Vai pro mapa. O que é o mapa? O seu cronograma, onde você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Tá? E aí, gente, eu quero, para finalizar aqui com vocês, lembrando que todas as ferramentas estão lá, tá bom? Lá no nosso grupo. Quem não entrou no grupo, entra no grupo, tá? E comece. Só isso. O seu começar é o que vai fazer diferença. Sai da inércia. Entenda que você precisa dar esse passo, sair da zona de conforto para começar a ver a luz no fim do túnel. E Mayara, por que você falou isso hoje para mim? A gente não vai falar sobre finanças? Mas, gente, se eu entrar direto no assunto de finanças, vocês não vão colocar em prática. Porque não é do costume de vocês. Para muitas, vocês não gostam. E tá tudo bem. Por isso que a gente precisa iniciar lá do começo.
lá do como vocês vão fazer isso, tá bom? E lembrando, eu também vou ensinar dentro desses 7 dias como vocês vão conseguir anotar as finanças de vocês sem estresse, simples e não tendo que sentar todos os dias para ter que ficar anotando ali, talvez numa planilha ou num caderno, o que você gastou, tá bom? Então, ó, gente, deu quanto tempo? 30 minutos, um pouquinho menos de 30 minutos, né? Porque a gente entrou aqui e depois saiu de novo. Então, ó, feliz demais para quem entrou. Ó, parabéns. No dia de hoje, você tá aqui comigo, nesse horário. Você é fantástica, tá? E para quem vai ver essa live depois, manda para mim nos comentários qual que é a sua dúvida. Manda, se você já entrou no grupo, manda lá. Ah, o grupo, ele vai estar fechado. Então, manda para mim no particular, tá bom? E se você depois vai ver essa live aqui, lembrando, ela só vai ficar 3 dias depois dos 7 dias do evento, tá? Então, tá com alguma dúvida, já manda direto para mim no particular e eu vou responder você, tá bom? Então, gente, um excelente dia, fiquem com Deus e mais uma vez, coloque em prática, saia da inércia, tá bom? Beijo!